Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. Já trabalhou como ator, formador de teatro, foi presidente da direção do TEUC, o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, e professor no ensino básico e Escola Superior de Educação. É ilusionista, mas na verdade a formação é em Direito, por isso também é advogado. No dia 1 de julho tornou-se o novo programador do Convento São Francisco, onde conversamos agora. Estou com Luís Rodrigues. Olá, Luís. Muito Olá, obrigada Filipa. por teres Bom dia. aceito este convite. Bom dia. Somos todos muitas coisas. Sim, antes de mais, bom dia, bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade. Eu acho que, enfim, nós somos fruto de tudo aquilo que nós vivemos, portanto, há uma frase que eu gosto muito que diz que a vida leva-nos àquilo que somos. E, de facto, é um pouco isso. Portanto, nós somos sempre o somatório de tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que fazemos é sempre fruto disso mesmo, não é? Foste juntando ao longo do teu percurso experiências diversas, mas na verdade o que é que veio antes? Quase a questão do ovo e da galinha. O lado artístico ou um lado se calhar mais pragmático que tenha levado ao direito ou assim? O Luís mesmo na sua origem, qual é que é o lado que Primeiro vem o tende lado mais? artístico. É o lado Primeiro vem o artístico. lado artístico, efetivamente. E tem alguma origem familiar, por exemplo, ou algo que te tenha despertado para isso? Não sei dar uma resposta muito precisa a isso. Eu sei que, por exemplo, contam-me, os meus pais contavam-me que eu, em pequenino, no jardim de infância, havia aqueles ovos que se tiravam nas máquinas com as moedas e, portanto, eu gostava muito de, com esses ovos, mostrá-los vazios. Eles eram um bocadinho, eram mais ou menos do tamanho de um ovo verdadeiro e, portanto, eu gostava de mostrá-los vazios e fechar, e ao fechar, pôr lá um objeto dentro e fazerem a minha primeira ilusão de magia. Portanto, Então, é uma foi a vertente muito ilusão. artística. Então foi o ilusionismo, se calhar mesmo ali já na... Sim, sempre fui muito apaixonado por magia, pronto. Alguma coisa pode-me ter marcado alguma coisa como pequeno. E, de facto, sempre foi muito que me fascinou, sem És dúvida. natural de Leiria. Nasci em Leiria. Mas disse-me o passarinho que até não te importavas de ter nascido em Coimbra, que te sentes muito daqui. Mas és de Leiria, foi lá que passaste a tua infância? Sim, Como é que são essas tuas origens? o meu percurso do primeiro ciclo, a escola primária, foi em Leiria, mais propriamente numa vila próxima, Porto de Mós. Os meus pais conheceram-se em Coimbra, na universidade. Depois foram dar aulas, apesar do meu pai também exercer advocacia, portanto, também era professor, portanto, eles foram abrir uma escola secundária em Porto de Mós, e eu e a minha irmã, também tenho uma irmã, nascemos em Leiria. Depois, a determinada altura do percurso da vida dos meus pais, eles acharam que era importante regressarem a Coimbra e, portanto, o meu ciclo, o meu segundo ciclo já foi feito em Coimbra. Então, a vertente de ensino também vem dos genes, não é? Também está na família. Sim, aliás. Portanto, aí houve alguma coisa que passou também, porque estávamos a falar só das artes, só da advocacia, mas há o ensino, não é? Sim. E veio daí, gostas dessa relação com, lá está, aprender algo e depois transmitir, lidar com pessoas mais jovens, ter esse papel? Sempre acabou, lá está, pelo percurso que fui fazendo, acabou por surgir a hipótese de também dar aulas. Aliás, eu comecei a dar aulas aqui em Coimbra, disciplinas de teatro, do Colégio São Teotónio. Na altura eu era diretor do Teatrão, entretanto tinha de fazer a ponte entre o Colégio São Teotónio, onde estava o Cineteatro São Teotónio, onde a Companhia Teatrão estava a trabalhar nessa altura, e surgiu uma reforma nesse período para criar a disciplina de oficina de expressão dramática no terceiro ciclo. E, portanto, o convite surgiu assim um pouco inesperadamente. Depois houve outras oportunidades, enfim, até ainda há pouco falávamos da possibilidade de ter ido dar formação a Macau, mas, enfim, as coisas foram acontecendo
É isso, vais assim à deriva Aos dos poucos. acontecimentos. Exato. E Macau terá sido uma experiência também interessante, lá do outro lado do planeta. Tens uma costela cabo-verdiana, alguma vez deste lá aulas também? Alguma vez aconteceu alguma oportunidade profissional por Aulas, lá? não. Fiz lá um programa de televisão, fiz alguns Ok. espetáculos de magia. Um programa de televisão cultural? Fui lá e entretanto Ok. descobriram que havia ali um mágico. Estávamos num período de férias. A televisão cabo-verdiana tinha um diretor, até substituto naquele momento, e disse: Não, então vai já ser entrevistado. E fui entrevistado no telejornal. Depois fizemos um programa de televisão. Foi uma experiência engraçada. Isso é interessante, isso é interessante. E voltando aqui, porque falaste do Teatrão, que é um sítio que te é caro, que tens relação, és sócio também do Sim. Teatrão, não é? Como é que tu vês? O Teatrão tem uma relação muito próxima com a comunidade, com o serviço educativo também. Existem as classes, aliás, estão agora abertas inscrições, muitos jovens que até começaram a dar os primeiros passos por lá. Como é que tu vês esta dinâmica das artes e do ensino das artes em Coimbra, na cidade? Qual é que é a tua perspectiva? É uma dinâmica que evoluiu bastante e de uma forma Quem já muito está nela já há favorável muito tempo. ao longo dos últimos anos. Quer dizer, basta ver que eu, quando entrei para a faculdade, para o curso de Direito, Já lá vamos, ao curso de Direito, é inevitável. a minha preocupação maior foi logo ver se havia vagas naquele ano no TEUC para eu me inscrever e na altura a formação artística superior que existia cá em Coimbra, enfim, eram as secções e os organismos autónomos da Associação Académica. Não havia licenciatura de Estudos Artísticos, não havia a licenciatura de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação e, portanto, a formação e os atores que mesmo trabalhavam a título profissional sempre tiveram uma formação académica noutras áreas, e depois, precisamente pela formação complementar que faziam. Aqui em Coimbra, muito graças ao trabalho da Academia, CITAC, TEUC, GEFAC. Ainda hoje todos ativos Exatamente. e todos E com uma com muita importância atividade. também grande para a formação artística, mas respondendo concretamente à questão sobre Sobre a perspectiva hoje a atual. evolução artística, quer dizer, foi muito grande desde a década de 90 e neste momento existe formação superior nessa área e muito contribuiu as companhias aqui existentes, particularmente a Escola da Noite, depois o Teatrão, porque efetivamente num período inicial não existia formação superior, era preciso ir para Lisboa e eu, aliás, quando escolhi o curso de Direito... Era isso que eu ia perguntar, porque é que não fizeste essa opção, acabaste por escolher Direito? Escolhi Direito e não fui, enfim, o meu pai era advogado, a minha irmã também seguiu Direito, portanto, eu tinha alguma... Isso é um clássico, não é? Em Coimbra é um clássico, devo dizer. Exatamente, tinha, enfim, na família, já os genes estavam a tender para isso. A minha mãe, sei que até nem foi para direito, porque na altura as mulheres não podiam ser juízas e, portanto, a minha mãe achou que então direito não era para ela. Mas, portanto, foi uma escolha relativamente natural, mas ainda assim um bocadinho terceira, porque eu sabia, como já tinha pessoas na família que estavam em direito, eu acho que eu nunca verbalizei isto assim publicamente, mas não tenho problema nenhum em assumi-lo. Quando eu escolhi Direito foi de uma forma interesseira, porque eu sabia que se calhar eu podia ir para aquele curso e podia tentar ver se havia vaga no TEUC e desenvolver a minha área artística. Não queria, na altura achei que não fazia grande sentido tentar inscrever-me, por exemplo, no Conservatório em Lisboa, mas eu, quando escolhi o curso de Direito, foi precisamente para ver se tinha ali algum espaço
para desenvolver a minha área artística e os meus primeiros anos foram passados muito mais na academia do que na faculdade. Mas a verdade é que também prosseguiste, porque há realmente muita gente que tira direito, é um curso muito frequentado, claro, sabemos disso, mas depois nem toda a gente exerce ou acaba por fazer outras coisas. Até porque... No entanto, optaste por exercer, portanto, acredito que a justiça tenha realmente um papel importante. Sim, eu sou suspeito porque tirei direito e, portanto, também tenho necessariamente um carinho especial por essa área, mas diz muito frequentemente, estava-me a lembrar, por exemplo, na redação da TV em Lisboa, alguém me dizia que nós temos aqui alguns jornalistas que são de Direito e que tiraram de Direito. a licenciatura em Direito em Coimbra. Um curso de Direito, lá está, sou suspeito, mas enfim, tem uma certa banda larga e dá-nos alguma formação alargada, exatamente. O que nos permite precisamente desenvolver também trabalhos noutras áreas. Ainda há poucos dias me cruzei com uma professora da Faculdade de Direito que me dizia esta coisa que os licenciados em Direito têm de ir fazer coisas interessantes para outras áreas. E é um pouco assim, pronto, de facto. Pronto, eu quis muito ir para Direito, demorei algum tempo a acabar a licenciatura, porque de primeiro também comecei a minha atividade artística mais intensa, começou a volumar, enfim, quando comecei a dar aulas ainda nem sequer tinha acabado o curso de Direito, e depois houve uma altura em que decidi, não, eu quero mesmo tirar o curso de Direito, acabei o curso de Direito e ainda assim quis fazer o estágio de Advocacia e começar a exercer. E sem querer os mundos até se acabaram por cruzar, porque eu na área do Direito também acabei por trabalhar muito na área artística, nomeadamente a questão dos direitos de autor e apoio a artistas com as mais diversas vicissitudes, precisamente também porque era uma pessoa que circulava no meio, não é? É difícil ser artista? Achas que dessa perspectiva, por exemplo, dos direitos? Eu estava agora a pensar, porque, por exemplo, saímos de um período de... Há muita precariedade, por exemplo, na área artística e na cultura. Na pandemia foi evidente que foi um setor muito penalizado também. No entanto, ao mesmo tempo, também se percebeu a importância da cultura, nomeadamente das artes, especificamente, na vida das pessoas. E nisto, pronto, pergunto-te se quiseres dizer alguma coisa em relação a isso, mas também como é que tu sentes, por exemplo, agora que a cidade tem muita oferta cultural, por exemplo, tem muita gente a trabalhar na área artística. Como é que tu vês as pessoas, os profissionais dessa área a trabalhar neste momento? Então vejo aí duas questões, não é? Primeiro, se é difícil trabalhar na área, enfim, acho que, e pensando na realidade em Portugal, é difícil. A sensação que nós temos, especialmente os artistas que não têm propriamente um contrato de trabalho, não têm uma entidade patronal fixa e que pulamos muito de projeto em projeto, nós estamos sempre num constante começar e recomeçar. E isso é desgastante. Exige uma energia acrescida. Candidatura é uma palavra muito comum. Não é? Exige muito, quer dizer, acabamos um projeto e sentimos muito facilmente que há determinados períodos em que estamos assim num auge e que estamos a desenvolver um projeto fantástico e um período depois, de repente, parece que não temos nada, a não ser que façamos um currículo e que tentamos perceber o que é que fizemos até aí, e às vezes é um pouco angustiante e até desmotivante. O que tem, pensando de um lado positivo, e falavas-me num segundo aspecto, sobre Coimbra ser muito rica em termos culturais. Havia muita gente a trabalhar nessa área também, a consumir. Sempre em Coimbra sempre surgiram muitos projetos
das mais variadas índoles, com uma componente mais ou menos profissional, mas de facto Coimbra, o Presidente da Câmara aqui de Coimbra utiliza um termo que é a Coimbra fervilha de cultura. Sempre fervilhou, efetivamente sempre houve imensos projetos e eu diria que, independentemente das políticas culturais, não sei se é arriscado dizer isto, mas vou dizer, eu acho que independentemente de qualquer política cultural, vai sempre fervilhar, porque estão sempre a brotar novos projetos. E um bom desafio para Coimbra, se calhar até aqui também para o convento, e as linhas gerais programáticas que foram estabelecidas, se calhar têm até muito disto, que é como nós podemos amparar e ajudar precisamente um tecido cultural que fervilha, mas que vive sempre nesta incerteza e que há alguma precariedade, há este começar e recomeçar. E agora até me vou meter aqui com a Filipa, que há uns tempos atrás escreveu um texto que me ressaltou logo, em que a Filipa dizia que Coimbra não precisa de flash, Coimbra precisa de luz, precisa de iluminação. E eu achei piada por duas coisas. Primeiro, porque tive o grande prazer também de fazer parte de um projeto da geração coletiva e receber uma formação fantástica graças à geração coletiva. E o meu projeto para contribuir para dinamizar Coimbra chamava-se precisamente Comércio Flash ou Coimbra Flash, mas tinha o termo Flash. E quando eu vi a Filipa a fazer aquela observação que Coimbra não precisa de coisas flash, eu pensei, mas isto não era uma crítica ao meu projeto. Não, nada disso, nada disso. Era sobre a efemeridade de tantos haver muitos eventos, aliás, a própria palavra, este estrangeirismo que nós adotamos e que está em todo o lado, não é? Há muitos eventos, mas talvez não uma programação consistente, coerente, um apoio à cultura mais e aquilo que se consistente, pretendia no projeto, estável, sustentável, não é? No fundo. Certo. O que se pretendia no projeto da Coimbra ou Comércio Flash era, de alguma forma, apesar de ter lá o termo Flash, era precisamente ver como é que se contribuía para que não houvesse... Era chamar a atenção, precisamente, para... tinha a ver com a Zona da Baixa, não é? Com a Zona da Baixa, tentar criar mais algum dinamismo momentos, em termos mas aí lá está, era comerciais. através de momentos criar esse dinamismo, não é? Exatamente. Mas com o objetivo, com o fim último, efetivamente, de que estas luzes não fossem efêmeras. E, portanto, identifico-me muito com a expressão desse texto, em que tu dizias que Coimbra precisa de luz e, de facto, o que nós precisamos é de iluminar Coimbra. E, portanto, daí que estava eu já aqui a falar sobre o projeto para o convento e uma coisa que perpassa em todas nas linhas gerais programáticas é precisamente tentar criar um envolvimento maior da cidade com o convento. Com o convento. O convento pode abrir sempre mais os braços, independentemente do trabalho fantástico que tenha sido desenvolvido até aqui. E o objetivo último pode ser criar uma maior relação de pertença da cidade com este espaço. Com este espaço. E subjacente a isso está efetivamente esta questão de que, enfim, as artes são eminentemente uma área em que o efêmero está muito presente. Mas isso não quer dizer que nós não devamos pensar a longo prazo numa forma que possamos contribuir com algumas estratégias que depois acabe por haver uma espécie de mão invisível quando as coisas correm bem, quando há fluxos de público, quando há determinadas dinâmicas que existem e que estão enraizadas. Parece que elas acontecem por si só, não foi bem assim, não é? E portanto, nesse sentido, acho que é possível acarinhar e abraçar de uma forma diferente o tecido cultural da cidade e tentar fortalecê-lo um bocadinho mais. Disseste uma expressão que é pertinente quando se trata aqui da direção deste equipamento municipal, que é longo prazo
porque realmente chegou-te este convite, então, para programador do Convento de São Francisco, numa sequência, pronto, de situações que não correram tão bem, não é? Aliás, a própria gestão, a ideia durante o programa eleitoral, portanto, do atual Executivo era a gestão não ser municipal, entretanto decidiu-se que fosse municipal, mas passaram por aqui Celeste Amar, passou por aqui Paulo Pires, Francisco Paz, portanto houve alguns nomes à frente deste cargo que duraram pouco tempo e por isso claramente há uma expectativa, não é? As pessoas agora assumem queria saber qual é que é o sentimento, então ao assumir esta responsabilidade, não é? E, com todas essas intenções, mas neste contexto algo instável, estás otimista sobre aquilo que podes fazer aqui? O que é que podes contar aos nossos cidadãos? Tenho que estar necessariamente confiante, senão não estava aqui. Mas gostava só de pontuar aí uma coisinha antes, porque disseste e ficou isso muito, muito presente e acho que a comunidade tem um pouco essa ideia, a meu ver, não completamente certa, que este Executivo, eu sinto-me, parênteses primeiro, eu sinto-me bastante comprometido com a política cultural deste Executivo. Digo com toda a frontalidade, acompanhei muito perto, estive envolvido no programa cultural deste Executivo também, e em relação ao modelo de gestão para este espaço, era importante, efetivamente, ganhar mais autonomia, mas também era preciso perceber, efetivamente, o que é que estava aqui a acontecer e se já existiam estudos, e existiam de facto, que diziam alguma coisa sobre o que é que deveria ser a gestão deste espaço. E, portanto, é possível dar mais autonomia ao espaço sem pensar necessariamente que deve ser criada uma empresa municipal. E no programa da coligação Juntos Somos Coimbra, vem lá, de facto, dar uma maior autonomia ao convento. E, portanto, aquilo que está a ser feito não significa necessariamente que seja um corte radical com alguma linha de pensamento, com uma intenção inicial. Os sobressaltos que aqui existiram, não gosto de pensar muito neles por uma razão muito simples, porque este projeto tem uma equipa fantástica. Eu não estou a dizer isto por estar aqui agora a falar em público, mas eu já tinha essa noção. Muitas pessoas na área da cultura falavam sobre isso. Conhecia já anteriormente muitas das pessoas que aqui trabalhavam e, de facto, achava, e agora de uma forma ainda mais convicta, que há aqui uma equipa coesa e que está a fazer aqui um trabalho fantástico. Enfim, há determinadas vicissitudes, há pequenos percalços que vão acontecendo ao longo do tempo, mas por esta ou por aquela razão não foi possível manter programadores anteriores. Mas agora estás confiante? Aqui chegados. Pronto, aqui chegados. Exatamente. Sim. Aqui chegados, precisamente porque temos uma equipa fantástica. E um espaço grande, amplo. Tem 3 valências interessantíssimas. Tem a vertente dos espetáculos. Quando nós pensamos no programador, pensamos logo na questão das artes performativas. E, de facto, é assim a minha área de atuação principal. Mas também temos a componente expositiva e a componente dos eventos e dos congressos, que, enfim, também tenho uma palavra a dizer sobre muita essa... gente ao convento, pelo menos pontualmente, há realmente conferências e alguns encontros e summits, não é? E, portanto, e outros eventos que trazem realmente centenas e centenas de pessoas a este espaço, não é? Que às vezes a comunidade pode não ter noção. Era o que eu ia dizer. Nem se sempre. Se vir a agenda da coletiva, tem. Se não consultar, pode não ter. Mas realmente há muita gente a frequentar
às vezes já pode haver uma ideia, e aqui atiro mesmo a questão, que é de não haver às vezes uma frequência integrada aqui de todo este complexo, que tem realmente muitas divisões, não é? Desde a black box ao espaço positivo, lá está, já falaste, o grande auditório, a igreja, portanto, são muitos, mas às vezes a sensação é que se calhar as coisas não se cruzam tanto, depois também há espaços concessionados. O que é que te... Todos os projetos, e quem vê de fora, quando olha para um projeto, pode sempre fazer uma leitura crítica e, se for construtiva, tanto melhor. Portanto, eu sou daquelas pessoas que tendencialmente acho que qualquer um de nós, quando vê de fora alguma coisa, vai sempre poder acrescentar mais alguns dados a um determinado projeto. E, portanto, é um pouco com essa perspectiva que eu aqui estou. Há aqui imensas coisas que já vão acontecendo e que têm uma concepção e uma razão de ser muito válida e podemos ainda assim sempre crescer sobre isso. Eu, no projeto que apresentei para este espaço, uma das coisas que me pareceu logo basilar foi que a equipa que aqui trabalha também pudesse ter uma palavra a dizer. Não quer dizer que não pudesse já fazer isso no passado, mas eu queria que marcadamente este projeto fosse colaborativo. Claro que, enfim, em todos os projetos há de haver um momento em que alguém tem que tomar uma decisão sobre este ou aquele aspecto, mas que houvesse uma colaboração ativa e temos aqui nesta casa um grupo de programadores, produtores que acompanham os vários projetos que aqui decorrem e o meu desafio foi lançar-lhes também uma componente de programadores, na medida em que, enfim, muitos deles acompanham este projeto desde que abriu portas e, portanto, é normal que tenham uma visão e que também vale a pena ter em conta. Assim como o próprio tecido cultural, os agentes culturais, os artistas aqui da região também têm de ser desafiados e também têm de sentir que podem meter a mão na massa em relação a este projeto. E, em última linha, a própria comunidade. Porque se nós queremos, em última linha, trazer as pessoas, temos de saber o que é que elas querem. Temos de saber o que é que elas querem e, portanto, a estratégia passa precisamente por, com estes 3 grupos, desenvolver um trabalho com a comunidade. O projeto não parou. Eu costumo dizer, a brincar aqui na equipa, sem desprimor, e digo-lhe sempre isto não é um sinal de que esteja a ser mal acolhido, muito pelo contrário, fui recebido de portas abertas, mas eu costumo dizer, a brincar, que eu sinto-me que estou a entrar para um comboio em andamento, porque a programação não pode parar, todos os eventos, o projeto já há muita coisa que está prevista e que já vai muita acontecer. coisa que tem efetivamente de ter uma linha de continuidade e, portanto, nós não poderíamos fazer aquilo que pensávamos que era, se calhar, no mundo ideal, quer dizer, fechávamos portas, construíamos de raiz o projeto do convento, quer dizer, todas as forças vivas da cidade reconheceram ou têm vindo a reconhecer, por exemplo, a importância de um espaço como este ter um programador, mas, em termos formais, um cargo de programador ou de diretor artístico não está previsto no organograma nem da Câmara, nem deste espaço. E, portanto, isso é algo que deve ser acautelado, até porque, no futuro, independentemente de quem esteja neste lugar, e o objetivo de eu estar aqui passa também por criar ou ajudar a criar as condições que isso possa vir a acontecer, é que efetivamente haja aqui um projeto que as pessoas ajudaram a construir, sem esquecer que as portas não estão fechadas e, portanto, eu saltei
para um comboio em Então a ideia andamento. é dar essa continuidade, sempre com a perspectiva de melhorar e auscultar também a população. Já há alguma ideia, por exemplo, de como é que podem receber os feedbacks da comunidade? Há algum mecanismo para ouvir a comunidade, para receber esses feedbacks? Há algumas estratégias Sobre o que vão convento? sendo debatidas. Eu, se calhar, eu diria que nesta primeira fase preferia até não partilhar por uma razão muito simples, porque neste momento eu estou a trabalhar com a equipa e também com a divisão de cultura, que também trabalha aqui no convento, e neste primeiro momento estamos, como se costuma dizer, a partir pedra e há uma avalanche de ideias que estão a surgir. Todas elas francamente válidas, algumas pelas quais eu vou tendo alguma preferência, mas até por este aspecto colaborativo, Preferes nós não? devemos ter portas abertas e, portanto, mente aberta e estamos a ter reuniões de trabalho nesse sentido e eu sei que neste momento e pela posição em que ocupo, a minha opinião pode, sem querer, marcar algum rumo e, portanto, eu quero que seja mesmo o máximo participativo e, portanto, acho que o melhor é não falar disso agora. E há limite, se posso perguntar também, respondes também se puderes e quiseres, mas há limitações em termos orçamentais, por exemplo? Eu acredito que sim, aliás, nós recentemente na coletiva publicamos sobre isso, ouvimos alguns agentes culturais, houve as grandes questões relacionadas com, por exemplo, os concertos dos Coldplay, alguns agentes culturais da cidade que se sentem penalizados comparativamente com esse evento, enfim, questões que são públicas e que é público também, que o Presidente da Câmara, José Manuel Silva, tem dito que há cortes que estão a ser feitos, que não há muito orçamento para o setor cultural em particular. Portanto, isso também é uma limitação, também é algo claro que é uma limitação. Tem de ser tido em conta. É uma limitação para já, que nos acompanha sempre, não é? Porque os recursos são sempre finitos, mas neste contexto em concreto em que nós estamos, de facto, vivemos tempos complicados e estamos com fortes constrangimentos orçamentais e, portanto, é um desafio para o convento, eu diria que para todos os equipamentos da cidade, é transversal a todas as áreas. Implica uma boa gestão. Vamos ter Jogo de cintura e gestão. de ter uma estratégia ainda mais apurada e ainda mais trabalhada quando estávamos a falar há bocadinho da estratégia para trabalhar e para receber o feedback da comunidade. Enfim, a parte orçamental é uma grande dor de cabeça neste momento. E, portanto, eu gostaria imenso, só para terminar, gostaria imenso, e todos os programadores o que querem é ter o máximo de programação. Claro que eu tenho bem presente que, enfim, às vezes o dinheiro não é tudo e eu estou aqui para ajudar a criar sinergias e pontes. Eu sei que foi referido também... A ideia é abrir portas, não é fechá-las. Exatamente, e que tenho alguma relação com alguns grupos do associativismo cultural e claro que vamos todos tentar nos desafiar uns aos outros e ver como é que conseguimos superar este problema. E, portanto, isso será uma das formas de tentar ultrapassar este constrangimento orçamental. Mas eu sei que, dizer, em última linha, eu como programador tenho de fechar uma programação e sei que tenho imediatamente acima de mim uma diretora da cultura fantástica, mas que provavelmente neste ou naquele caso vai dizer: olha, Luís, eu gostava imenso, mas não vamos poder chegar a tanto e, portanto... Qual é a tua perspectiva pessoal? Era isso que eu ia perguntar. Neste equilíbrio entre, e agora falando mais concretamente daquilo que pensarias que seria ideal, em termos na cidade, em termos de oferta cultural, em termos de utilização deste espaço incrível aqui, por exemplo, entre, nem vou dizer só eventos ou só espetáculos, artistas internacionais e locais, este equilíbrio entre o que vem de fora e o que é muito importante apoiar o que é feito cá e quer apresentar-se à comunidade, mas também trazer
trazer projetos de fora, novos ares, novas tendências, boas ideias também e obviamente aqui também pensando e acrescento essa camada em atrair, por exemplo, os mais jovens que querem ver os seus artistas de referência, por exemplo, que podem não ser, podem contactar e têm de contactar com artistas locais e propostas locais, mas seguramente também querem que outras coisas cheguem aqui para não terem de se deslocar a outras cidades. Normalmente, infelizmente, Lisboa e Porto está muito bipolarizado. O que é que as duas vertentes são uma opinião se calhar mais pessoal, sim, até daquilo as duas vertentes são importantíssimas, ou seja, darmos uma primazia muito grande a projetos de índole local é fundamental. A componente internacional também. Conseguimos cruzar, até porque agora estamos integrados na rede de teatros e cineteatros portugueses e um dos desafios dessa rede é também conseguirmos cruzar aos mais variados níveis uma série de projetos. Isso é muito valorizado para até conseguirmos obter financiamento nesses programas. Mas, enfim, assim como também é importante darmos atenção ao público local, ao público que venha de fora, ao turismo, aos turistas. Qual é que é a solução? Como é que se equilibra isto tudo? Enfim, isso é o trabalho eminentemente de um diretor artístico ou de um programador, é procurar este constante equilíbrio. Esse é um dos grandes desafios do trabalho de programador. Eu diria que uma forma de tentarmos perseguir esse objetivo, enfim, nunca vamos conseguir agradar, como se costuma dizer, a gregos e a troianos, não é? Mas, agora lembrei-me de repente, no dia em que foi publicitado que eu ia ser um novo programador, no mesmo dia, na Rua da Sofia, enquanto eu circulava no passeio, assim, uma senhora que me abordou e que me disse: finalmente, diga-me só uma coisa para eu ficar tranquila, vamos ter revistas no convento, não vamos? E eu ouvi as críticas que a senhora dizia. Uns metros mais à frente, antes de atravessar a passadeira, uma outra senhora falou comigo e disse-me: olha, eu só lhe quero dar um conselho, assim, revistas no convento é que não. E, portanto, nós temos de equilibrar. Mas é importante essa diversidade, não é? Claro, é importante. Sobretudo que as pessoas não tenham a impressão de que isto é um sítio onde só vão, por exemplo, a pessoas mais intelectuais. Tem que ser eclética e, por isso, é que este espaço também é um espaço com gestão pública. Há algumas pessoas que ainda questionam se um espaço destes não deveria ser concessionado a privados, quer dizer, mas nós estamos aqui a fazer um serviço público, é um trabalho público que é necessário que seja feito e daí que tem serviço educativo também. A necessidade deste projeto. Mas, voltando à questão de perceber como é que nós equilibramos as várias sensibilidades, os vários projetos que aqui possamos trazer, eu acho que a linha condutora terá sempre de ser algo que nós também já aqui falámos, que é contribuir para que o que aqui se faça não seja só e apenas uma sucessão de eventos, um somar de espetáculos, e para que isto tudo não fique demasiado efêmero e que de repente, se fechássemos portas, não ficasse nada. E, portanto, o grande objetivo será sempre como é que, indo buscar projetos das mais variadas áreas, tentar cruzá-los o melhor que conseguirmos, tentarmos, enfim, deixar a nossa marca indelével. Se calhar é ser ambicioso demais, mas se calhar é isso que está na minha mente, que é, enfim, como é que nós podemos contribuir para que efetivamente o projeto que aqui se desenvolva contribua para a não efemeridade da programação artística na cidade. Gostavas de um dia ver este sítio, por exemplo, vimos algumas pessoas que têm passado aqui atrás de nós e compreendemos um pouco da dinâmica deste, que é um centro cultural, acaba por ser um centro cultural, não é? e de congressos.
Será que vai chegar o dia em que vamos entrar aqui e ter muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo? Ter este espaço Sim, cheio de pessoas sim. e com uma programação que possa ser intensiva, diária, como acontece noutras cidades do mundo? Claro que sim. Aliás, o trabalho que está aqui a ser feito, tu própria disseste que às vezes as pessoas não têm noção do quanto que aqui acontece. As equipas que Por isso aqui, a comunicação que poderá aqui ser trabalham, reforçada também? exatamente, era aí que eu ia chegar. As equipas que aqui trabalham têm um enorme trabalho. Claro que há várias estratégias, até de gestão, podem sempre ser aprimoradas num contínuo. Muito do que aqui acontece, basta que haja um renovar de uma estratégia de comunicação para que se comece a perceber na comunidade e para que a comunidade também se identifique ainda mais com este espaço, que efetivamente estão a acontecer muitas coisas. Já estão a acontecer muitas coisas no convento. A programação para 2023 já está Queres destacar praticamente algumas coisas assim fechada. imperdíveis até ao final do ano? Ainda não foi lançada, estamos aí a fechar ainda alguns pormenores importantes, mormente questões orçamentais, e só por isso, e apesar da Temos de programação aguardar. estar, enfim, praticamente fechada para 2023, graças lá está ao esforço Da equipa. grande que esta equipa fez até muito antes de eu chegar, mas eu estou convencido que a breve trecho, em 2024, depois também teremos certamente uma boa programação, e a comunidade vai começar a perceber-se mais daquilo que aqui se passa e muito também fruto de alguma renovação ou aprimorar de algumas estratégias de comunicação. Se não tivesses qualquer restrição, e isto é assim para acabar em beleza, só mesmo, e agora tirando a capa de diretor, se pudesses escolher, ou se calhar já escolheste há uns anos, e aquela. O que é que trazias a Coimbra? O que é que gostavas de ver em Coimbra? Assim, se pudesses escolher qualquer pessoa, Olha, vindo eu dos Estados trazia- Unidos, alguma referência, algum herói, alguém? Eu trazia, Música, não teatro. vou dizer nenhum projeto em específico, porque eu acho que é sempre deselegante, mas sim, qualquer Mas todos temos. grande Coimbra Essas. está, enfim, não é? Muitas vezes nós que vivemos aqui pensamos que Coimbra ainda é uma cidadezinha, e não é uma cidadezinha qualquer. Enfim, comparamos sempre com Lisboa ou com Porto, Que não tem comparação. dois grandes centros, mas nós estamos aqui, eu diria que num limbo em que estamos aqui prontos a disparar e a crescer num bom sentido. E, portanto, os projetos que nós precisamos são, podemos trazer aqui grandes projetos, grandes produções. Há muitas pessoas que têm falado em ópera. As óperas são produções caras e que, em termos de orçamento, É mais inviável. é muito complicado trazer aqui uma ópera. Não quer dizer que não estejamos a endividar esforços nesse sentido, mas também é importante ver precisamente como é que conseguimos cruzar o mais possível os projetos locais com esses grandes projetos. E, portanto, E o magia? que é que eu quero? E magia? O que é que eu Vamos ter quero? o David Copperfield um dia. Temos um Luís Matos, temos um Luís Rodrigues, dois Luíses. Temos bons mágicos em Portugal. E Coimbra tem uma concentração deles, não é? Temos bons mágicos em Portugal e muitos deles até já vieram aqui a Coimbra. E é como nas outras áreas artísticas. Há muitos jovens artistas e que estão a precisar de que lhes deem uma mão. E, portanto, se calhar é uma boa forma de terminar aquela pergunta que tu dizias. Se eu não tivesse constrangimentos orçamentais, sim, o programador não vai pensar só, se quer fazer um bom trabalho, em trazer grandes produções que encham o olho e que encham a sala. Tem necessariamente olhar para a realidade local,
para os agentes culturais locais, para os artistas que existem na região e também olhar e ter uma sensibilidade muito especial para com os projetos emergentes. Portanto, de uma forma ou de outra, teremos sempre de perseguir esse ideal. Então, vamos aproveitar esta plataforma já de avisar as pessoas, quem tiver sugestões, quem tiver ideias, podem enviá-las para o convento, imagino eu, para o e-mail, claro que sim. ou virem cá conversar convosco, com toda esta equipa tão rica. Fica esse repto, porque realmente também não se pode ficar apenas pelas conversas de café ou pelas redes sociais, é preciso também as pessoas chegarem-se à frente e quererem contribuir. Estás feliz com este desafio, Luís? Estás com força, confiante pelo que entendo? Se quiseres deixar alguma mensagem final ou algum convite desta conversa que já serviu também para perceber, por muito que não possas revelar tanta coisa ainda, porque realmente acabaste de chegar, podemos contar com esta nota de esperança, de otimismo e de confiança para que este espaço do convento se abra mais à cidade e que toda a cidade também floresça sempre e receba esta luz que todos eu queremos, lanço um desafio para que todos nós consigamos efetivamente dar o nosso contributo. Já há muitas pessoas que, por amor à camisola, se dedicam à cultura e, portanto, de uma vertente mais profissional, menos profissional, nós gostamos de ser desafiados e, portanto, tragam as sugestões e, acima de tudo, tentemos viver esta cidade, usufruir do que ela nos dá, especialmente em termos culturais. Isto foi um pitch, isto foi algo que foi aprendido na geração coletiva, possivelmente. Ou pelo menos gostamos de acreditar que temos uma pontinha também de responsabilidade nisso. Terminando, e porque as coisas às vezes fazem um círculo, eu dizia no início que somos sempre o resultado de tudo aquilo que fizemos até hoje. Exatamente, e és uma prova disso. Muito obrigada, Luís, por este bocadinho. E nós voltamos em breve com mais um convidado ou convidada aqui no Prata da Casa. Se gostaram desta conversa, partilhem com os amigos, com os familiares e voltamos em breve. Até.